Olá. Motivos de resignação. Esse item, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Bem-aventurados os aflitos. Resignação, nós estamos aqui considerando a submissão da pessoa às leis de Deus. A gente costuma dizer submissão à vontade de Deus. Então, motivos de resignação. Já o próprio título já indica que resignação é uma necessidade. Nós já comentamos isso em outro vídeo. Sem dúvida, a resignação diante das aflições é uma recomendação sempre presente, né? Então, Kardec adiciona nesse item motivos que nós podemos encontrar mediante a razão para nos resignar diante das aflições. O Kardec começa o item com a seguinte frase: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. O que é a cura? É a interrupção do processo que leva à aflição. Às vezes a pessoa percorre a vida toda sujeito a uma determinada situação aflitiva, que, ainda que tenha resignação, aquela situação que causa aflição permanece. Porém, a resignação diante das provações da vida proporciona a cura. Mesmo que o corpo da pessoa ou a situação circunstancial da sua vida lhe proporcione aflição. O que quer dizer isso? Que a cura, ela se refere a uma modificação de disposição no espírito, no corpo espiritual. A cura consiste na modificação daquilo que causou dano no corpo espiritual. Aí é que está a cura. Ainda que o problema permaneça nessa encarnação causando aflição, a cura já foi feita no corpo espiritual, ameniza a situação do corpo físico e das circunstâncias da vida no corpo físico. A cura já foi realizada. Porque o estado mental da pessoa proporcionou um reajustamento no seu corpo espiritual, que é da onde vêm as causas que geram aflições. Então veja a extensão. Então, quando fala bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados se souberem vivenciar a experiência com resignação. Caso contrário, a cura não se efetua, porque a cura advém de um estado de alma. Continuando, a gente vê mais uma frase que nós já não tivéssemos dado esse comentário inicial, causaria até um impacto na pessoa que é materialista, por exemplo. Olha só. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Isso é espantoso, né? Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair.
Então, veja, nós já comentamos em outro vídeo as causas anteriores das aflições. Então, em vidas anteriores, ou até mesmo na vida atual, né, na encarnação atual, ou nas encarnações passadas, nós fizemos coisas que entram em conflito com a lei de Deus. Aqueles aspectos da lei de Deus que nós somos capazes de compreender. Se nós compreendemos as leis de Deus, quando nós agimos contra ela, nós causamos distúrbios na nossa psique e que acaba afetando o corpo espiritual, que é mantido pela mente. E aí, então, como reflexo natural, o corpo físico, então, recebe aquelas diretrizes emanadas do corpo espiritual. Então, o que está no corpo espiritual aparece no corpo físico, seja de natureza emocional, seja de natureza física mesmo. Diz ainda, suportadas pacientemente, olha que isso aqui já é uma recomendação básica para a cura, repetindo a frase anterior. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Porque se a gente mantém a disposição íntima de revolta, de inconformação, sem paciência com a situação que nos causa aflição, nós não proporcionamos com o nosso estado íntimo a cura, cuja matriz se encontra no corpo espiritual, que é um reflexo da mente, do estado mental. Se a gente não modifica a causa que gera o problema através da paciência, da resignação, da persistência no trabalho do bem, sem revolta contra Deus, sem revolta contra a vida, julgando-se a última e injustiçada das criaturas, ou para a revolta nós caímos, ou para o vitimismo, que é uma forma de revolta também. Nós reagimos dessa maneira. Quando a gente faz isso, a causa não é modificada, então não acontece a cura. Há umas frases mais para frente que diz assim: se pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Isso aqui está relacionado com parábolas de Jesus, naturalmente, né? Mas veja, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Esta frase, que ela é verdadeira. Se nós quitarmos uma 100ª parte daquilo que nós temos na nossa consciência, que nos acusa de determinado delito que praticamos no passado, uma 100ª parte é suficiente para proporcionar a cura. Eu vou dar um exemplo. Você imagina, por exemplo, o Elias, o profeta Elias. Depois de feito aquele confronto com os sacerdotes do Baal, ele vence o desafio que foi colocado ali entre eles. E como consequência, ele pede ao rei que mande cortar a cabeça dos sacerdotes de Baal. E eram 450. Todos eles tiveram a sua cabeça cortada.
a mando do rei, não é? Aí o que acontece? O Elias, ele reencarna mais tarde como João Batista. E ele tem a sua cabeça cortada, como nós conhecemos bem. Mas só uma vez. Não é necessário que ele passe por 450 encarnações tendo a sua cabeça cortada. Isso não tem o menor sentido. Essa questão é curiosa, porque o que está em jogo é aquilo que levou o Elias a tomar aquela decisão de pedir que cortasse a cabeça dos sacerdotes. O empenho dele, do Elias, em demonstrar a superioridade do seu Deus, Jeová, Yahvé, era tão empenhado nesta questão que ele se deixou levar por este impulso de fidelidade e incorreu no erro da impiedade. Olha só, então o problema é a impiedade. Ele, por ter caído nesta armadilha, né, das suas emoções, dos seus impulsos de lealdade para com Deus, mas ele entrou em excesso, incorrendo numa falta da própria lei. Não matarás. Aí ele retorna e por uma única vez ele tem a sua cabeça cortada e está quitada a questão, está resolvido o problema. Porque o que está em jogo é a causa que leva à aflição. Uma vez que esta causa é modificada, ela é corrigida, está resolvido. Não deve mais nada, a pessoa está livre. Na sua consciência ela está livre, porque ela corrigiu a causa, ela obteve a cura, como diz lá na primeira frase. Há mais adiante, o Kardec comentando sobre bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele faz o seguinte comentário. Os aflitos, eles são ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitados estarão livres. Esta liberdade da consciência é uma bem-aventurança. É uma compensação enorme, porque esta quites, ela não carrega mais aquela matriz do subconsciente que está gravado na sua memória profunda e que permanece ali, a culpa por ter entrado em delito, permanece como uma matriz, é como se tivesse uma coisa latejando dentro da sua consciência, está ali, emanando causas que geram sempre algum incômodos, seja emocionais, sejam até físicos. Não é? A pessoa está livre. Isso é uma grande alegria. Não é? Nestas faltas que a pessoa comete ao longo das suas experiências reencarnatórias, o Kardec destaca o seguinte: entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência da submissão à vontade de Deus. Olha que é sempre Deus, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. E ao seu próximo como a si mesmo. Este é o segundo. Então, veja, amar a Deus, sempre Deus, porque nós temos a lei de Deus na consciência. Primeiro de tudo, quando nós entramos em rebeldia, em revolta, acusamos a Deus que é injusto e tudo mais, nós criamos um bloqueio dentro dos nossos processos emocionais e mentais que impede que a gente obtenha a cura. Porque a cura vem de Deus. O que proporciona a cura é a nossa harmonização com a lei de Deus. É isso que foi dito ali em cima.
a nossa confiança, a nossa resignação às leis de Deus, estabelece como que uma desobstrução íntima nos nossos processos de criação mental e emocional. Agora, se nós nos revoltamos, nós fechamos esse processo, nós bloqueamos e não obtemos a cura. Então, o primeiro cuidado é com Deus. Então, diz ali, entre as faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Ao não nos submetermos à vontade de Deus, bloqueia todos os processos que nos favoreceria a cura. Porque é por aí que vem a cura. A submissão à vontade de Deus, a resignação, a paciência, não é? Suportadas com confiança. Nós, então, desobstruímos internamente os processos que bloqueavam e causavam danos na nossa elaboração mental e emocional. Esse é para a gente tomar muito cuidado quando se trata de nos referirmos a Deus. Não no sentido verbal, não é no sentido íntimo de sentir mesmo a paternidade e a misericórdia de Deus em todas as coisas. Mesmo nas aflições, ali mesmo na aflição, está a misericórdia de Deus. Quando nós não reconhecemos isso, nós impedimos a cura do processo, que causa o processo, né? Olha só, isso que nós estamos falando agora. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Eu vou ler de novo. É tudo uma questão de posicionamento íntimo, mental, diante da vida. Por isso que fala da resignação. Motivos de resignação. Vou ler de novo a frase. O homem pode suavizar, é o que nós estávamos falando da cura agora mesmo. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Lá no capítulo 2, nós comentamos aqui em outra oportunidade, o Kardec coloca esta mesma sugestão dos processos de libertação das aflições, quando ele, lá no capítulo 2, que trata dos meu reino não é deste mundo, que ele fala sobre a vida futura. Quando a gente pensa que a vida não termina com a morte e que ela continua ao mundo espiritual, nós vamos criando mecanismos de não rebeldia, que é exatamente o que ele fala aqui. E mais adiante ele fala sobre o ponto de vista. E nós até comentamos aquela situação do Joseph Perrier, que ia cometer o suicídio, e daí ele entrou em contato com o livro dos Espíritos, ele muda o ponto de vista. O drama dele continuava, mas ele muda o ponto de vista. É a mesma situação que Kardec volta a enfatizar aqui, sobre a resignação. Então você veja lá no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, e ele volta aqui, bem-aventurados os aflitos, porque o processo é esse. Olha lá, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor, conforme ele esteja resignado ou revoltado. É este o processo íntimo, conforme o modo por que encare a vida terrena. Esse é o grande passo para a sabedoria do viver. As pessoas sábias, elas são resignadas. Não quer dizer que uma pessoa que fica ali entregue à vida, à mercê da vida, resignada, não quer dizer essa pessoa passiva. Não é isso. A pessoa resignada pode ser uma pessoa muito ativa, continua a sua vida. Agora,
como que ela recebe os golpes, vou chamar assim, da vida, no seu íntimo. Ele se revolta, não vou fazer mais isso aqui, aquele outro. Aquela se revolta e vai brigar, vai... Não, continua tocando a sua vida, normalmente. Mas internamente a pessoa está confiante, está resignada, está serena. E o impacto das situações que trazem aflição alcançam o íntimo dessa pessoa, no seu íntimo emocional, no seu sentimento, nos seus pensamentos, diferente daquele que recebe isso com revolta. Simples assim. Simples de entender, difícil de fazer, porque nós temos um instinto de conservação, e aí é que nos faz reagir com revolta, que nós cedemos ao instinto, né? É como se alguém tivesse invadido o nosso território emocional, nosso território de interesses, de qualquer natureza, não é? Invadiu o território, nós agimos como, não é? Com instinto, um instinto animal, de defesa de território. Essa é a jogada que ali está. Agora, se eu enfrento com resignação, eu mudo o meu posicionamento de instintivo para a razão, para a lógica da vida espiritual, a vida eterna. A outra frase aqui, ele diz assim: aquele que encara a aflição pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ou seja, a vida espiritual é a vida eterna. E há muitas encarnações. Nós vivemos uma única vez. Eternamente. Nós temos muitas encarnações. Então, quando nós temos esta visão muito sólida acerca da vida, nós estamos encarando os episódios da vida encarnada como episódios pontuais no processo da vida eterna. Agora, imagine aqui outra frase como o contraponto agora. Aquele que apenas vê a vida corpórea interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Aquele que apenas vê a vida corpórea, ou seja, morreu o corpo, acabou tudo, né? Essa vida é só uma encarnação. A pessoa que olha sobre este prisma, não é? Interminável lhe parece a aflição, a dor, o incômodo, a contrariedade, não é? E a dor o oprime com todo o seu peso. Olha como é uma maneira como você enxerga a vida, a maneira como você enxerga os fatos que lhe alcançam na vida. E numa última frase que eu quero dar o destaque do texto de Kardec, não é? Quando fala de motivos de resignação. Então ele fala que a pessoa que olha a vida sob o ponto de vista espiritual, ele fala assim: daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que, com a inveja, o ciúme, a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Porque o estado emocional afeta o corpo espiritual e nos causa desequilíbrios no corpo espiritual, que geram doenças psíquicas ou até danos físicos que acabam aparecendo no corpo físico. Isso é muito conhecido. Até hoje a psicologia sabe disso. Enfim, nós vamos encerrando esses comentários, eles são muito contundentes, muito interessantes, que trazem para nós uma ferramenta, uma maneira. Olha, faça assim. Lute internamente contra aquele impulso de fugir para o vitimismo ou para a rebeldia, para a revolta. São posturas absolutamente contrárias ao nosso interesse. A resignação, não é? A serenidade, a oração, calma, não é?
E aquela aflição vai transcorrer sem grandes consequências para nossos sentimentos, nossas emoções. No próximo vídeo, nós examinaremos o último texto deixado por Kardec nesse capítulo, para depois, então, entrar nas instruções dos Espíritos. E o próximo vídeo, então, falaremos sobre o suicídio e a loucura. Até lá, então.